E agora a gente continua acompanhando o velório da Rainha Elizabeth II. Vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Londres, na Inglaterra. Luca, que inclusive já fez a sua participação, já enfrentou horas de fila para ver o caixão da rainha aí bem de perto, né, Luca? Agora, o Palácio de Buckingham informou também que a própria rainha participou dos preparativos do funeral dela, escolhendo inclusive a música. É isso, Luca? Bom dia, bem-vindo. Exato, Cláudia. Bom dia a você, todos que nos acompanham. A Rainha Elizabeth também participou da escolha de alguns elementos dessa cerimônia, que será vista por milhões de pessoas, e de certa forma também terá a presença mais íntima de 2.000 pessoas, 2.200 pessoas na Abadia de Westminster na próxima segunda-feira. Inclusive, ela escolheu a música que será tocada pelo seu gaiteiro de fole oficial. Lembrando que a gaita de fole é um instrumento bastante típico da Escócia, e a rainha, que gostava muito de escutar músicas tocadas desse instrumento, acabou então já deixando determinada qual será a música, tanto para o funeral quanto depois também para a procissão que acontecerá no Castelo de Windsor. Lembrando que ela será colocada numa espécie de cripta, né, numa espécie de câmara, juntamente com outros membros da sua família, o príncipe Philip, a sua mãe, também chamada Rainha Elizabeth, a rainha mãe, e o seu pai, o rei Jorge VI, além, é claro, de sua irmã Margaret, que foi cremada e tem as suas cinzas também nessa mesma localidade lá próxima de Windsor. Aqui em Londres nós vemos que as filas estão paralisadas nesse momento, porque elas alcançaram o limite de 12 horas de espera, ou seja, até que haja uma redução, não vão aceitar novas pessoas na fila, não vão distribuir novas pulseirinhas, numa espécie de controle que eles fazem. Eu também recebi para saber quantas pessoas já estiveram na fila em algum momento, e também mais ou menos determinar quais pessoas podem sair para poder ir ao banheiro e depois voltar. Então, por enquanto, apenas aquelas pessoas que conseguiram estar na fila até esse momento poderão ter, de certa forma, a garantia de visitar o corpo da rainha, mas novas atualizações estão sendo colocadas tanto no site do governo quanto da própria cidade de Londres, né, para que todos aqueles que queiram fazer homenagem possam fazê-lo. Realmente, eu dei sorte de escolher fazer logo no princípio, para não ficar de fora desse momento histórico, dessa homenagem para a monarca mais longeva do Reino Unido, uma figura tão icônica no século XX. Muito bem, você deu sorte mesmo, né? Enfrentou quase metade desse tempo, né? 12 horas é muito tempo, né, Luca? Você vai continuar acompanhando isso tudo aí até o final, né? As homenagens todas. Quem mais aí, quem de importante, de celebridades, de autoridades políticas deve acompanhar esse momento também? Olha, nós tivemos uma atualização na lista de chefes de Estado e governo que estarão presentes aqui na próxima segunda-feira. Inclusive, a comitiva de segurança do presidente americano Joe Biden já chegou em Londres, e o presidente é esperado aqui amanhã, onde ele e também o presidente francês Macron se encontrarão com o rei Charles III em uma audiência particular, nesse que talvez será o primeiro contato do rei com políticos de grande calibre do cenário internacional. Também o Vaticano emitiu uma nota falando que um dos bispos mais importantes representarão o Papa Francisco, ele que também já tem idade avançada e está em uma posição de saúde um pouco difícil, né, considerando exatamente a sua dificuldade de mobilidade. Outros líderes do Commonwealth, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, confirmou presença, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Esses que são os três mais importantes, se nós considerarmos aí, dos países que compõem o Commonwealth. Também falando um pouco relacionado aos demais líderes europeus, o presidente da Itália, Mattarella, o presidente da Alemanha, Steinmeier, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também estarão presentes, e alguns países não foram convidados. Nós temos que a Rússia não foi convidada, exatamente pelas tensões diplomáticas entre Reino Unido e Rússia neste momento de guerra na Ucrânia. O presidente da Bielorrússia também não foi convidado, e o presidente, a junta militar, melhor dizendo, que é chefe do Myanmar, por conta de um golpe militar que aconteceu mais cedo esse ano também no país. Rumores dizem que o presidente Maduro da Venezuela também não foi convidado, assim como o presidente Bashar al-Assad da Síria, ou seja, países com espectro pouco democrático não estão sendo convidados para esse evento. A China teve uma das suas delegações barradas de entrar,
exatamente por conta de tensões causadas por declarações dadas pelos parlamentares britânicos sobre a situação que acontece com os uigures, né, essa minoria étnica que vive na província de Xinjiang. Mas o presidente Xi Jinping teve, sim, um convite oficial, mas não poderá comparecer, provavelmente mandará o segundo na sucessão aí do governo chinês para poder representar a República Popular da China também neste evento que acontecerá na segunda-feira. Ou seja, grandes líderes mundiais, milhões de pessoas assistindo através das televisões e tantas outras milhares aqui espalhadas pelas ruas de Londres para acompanhar pelos telões e também estar perto, poder ver a procissão e os cortejos que acontecerão até a despedida final da Rainha Elizabeth II. Luca, a gente tem informação aqui de que o aeroporto de Londres anunciou que vai interromper os seus voos por meia hora durante o funeral da rainha. E o objetivo é que o barulho não atrapalhe os 2 minutos de silêncio aí no final da cerimônia na segunda-feira. Os aviões também não vão poder circular durante o trajeto do carro funerário e a procissão até Windsor. As mudanças vão afetar cerca de 15% da programação do Heathrow e as estradas ao redor do aeroporto também serão temporariamente bloqueadas. Gostaria de saber de você como está essa movimentação hoje no aeroporto. Eu não sei se você tem essa informação também. No metrô, nos ônibus que circulam pela cidade, estão muito lotados? Olha, Cláudia, eu estou aqui na Londres Central, até vocês conseguem ver na minha imagem a London Eye, que é um dos cartões postais da cidade, e do outro lado, inclusive, está a fila. O que eu consigo observar aqui é que há vários aviões comerciais ainda sobrevoando a cidade. Os metrôs estão um pouco mais cheios, mas por enquanto nada fora do comum. As pessoas estão seguindo um caminho com bastante civilidade, bastante organização. O grande porém é que segunda-feira, além desse cancelamento do voo, nós temos feriado nacional e grandes redes de restaurantes, até aquelas de fast food que ficam abertas 24 horas, já disseram que vão estar fechando em homenagem à rainha. Portanto, será difícil conseguir manter exatamente o comércio funcionando quando o país inteiro estará paralisado para assistir essa cerimônia. Por mais que ela seja apenas na parte da manhã, é um dia de feriado para todo mundo e com certeza isso movimentará ou pelo menos terá algum impacto na economia. Mas considerando o tanto de pessoas que estão chegando em Londres nesse final de semana, inclusive algumas reportagens mostram que as linhas de trem, ou pelo menos os bilhetes de trem, estão quase esgotados de outras cidades do Reino Unido para a capital, mostram que realmente isso vai acabar dando a oportunidade da cidade fazer mais dinheiro do que já fez durante esse quente verão, para que acomode todos os turistas ou todos aqueles que querem prestar essas suas homenagens à Rainha Elizabeth II. Por mais que nem todos consigam entrar em Westminster Hall e fazer a sua homenagem presencialmente ao caixão, o próprio caixão passará por outras partes da cidade nessas procissões, seja entre Westminster Hall e a Abadia de Westminster no dia do funeral, seja depois da Abadia até o Palácio de Windsor, ou seja, são cerca de 25, 30 quilômetros e todas as grades já estão sendo colocadas, o policiamento tem sido também aumentado para garantir a segurança das pessoas e muitas delas estão querendo vir nesse momento, nem que seja por apenas um segundo, ver o caixão da rainha para presenciar esse momento histórico ou até mesmo conhecer o novo rei, ele que está fazendo aparições por todo o país, inclusive hoje está no país de Gales, onde fez seu primeiro pronunciamento, né? Ele que é tão próximo a Gales por ter sido príncipe de Gales por tantos anos, inclusive fez um trecho do discurso em galês, essa língua antiga, tão difícil de se pronunciar, cheia de consoantes, e foi bem recebido pelo público, e logo mais voltará a Londres, já que, como eu disse, tem encontros marcados com o presidente Biden e o presidente Macron ao longo do final de semana, e outros líderes que estão tentando marcar uma audiência privada com ele, para já conseguir saber qual será o tom dado pela nova monarquia britânica aqui que teremos a partir de agora. Luca, o Papa Francisco, como você informou aí, não vai ao funeral da Rainha Elizabeth II e essa confirmação oficial partiu do porta-voz do pontífice, Matteo Bruni, nesta sexta-feira, mas ele deve ser representado e o presidente da Itália também vai comparecer, né? Exato, o Papa Francisco ele tem uma situação de mobilidade bastante complicada ultimamente, andando com cadeira de rodas e evitando viagens longas, por mais que a distância do Vaticano, de Roma até Londres sejam poucas horas, talvez fosse muito, incluindo também a grande tensão que está num evento como esse. Ele mandará um representante, como você bem disse, a Itália mandará o seu presidente da República, Sergio Mattarella, lembrando que a Itália também tem o chefe de Estado e chefe de governo,
e passa na semana que vem pelas suas eleições parlamentares também.